Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática aqui do CEPEM e nesse nosso encontro nós iremos falar sobre segurança da informação, tá? Um assunto muito interessante, muito importante também aí para a tua prova, tá ok? E que você precisa realmente dominar a fim de que você venha tomar aí uma dessas vagas que estão à sua disposição, beleza? Porque as vagas são tomadas à força, né? Através do empenho, através da dedicação. Então vamos ao slide aqui para a gente iniciar a nossa discussão a respeito de segurança da informação. Aqui está o endereço da minha rede social, a que eu mais uso, que é o Instagram, e pode me chamar lá, tá certo? Então veja só, aqui a respeito da segurança da informação, nós precisamos destacar a presença da norma brasileira, né, que faz parte aí da BNT, 27.002, que ela estabelece, ela apresenta as normas técnicas de segurança, no que diz respeito às práticas que assegurem realmente um ambiente seguro dentro do mundo da computação, beleza? Então vejam só, ainda aqui dentro dessa discussão, é importante que você perceba que quando a gente fala a respeito de segurança da informação, a gente não está considerando única e exclusivamente uma ferramenta ou até mesmo um procedimento. Envolvido nesse processo, você precisa entender que todas as medidas, todas as ações, todas as ferramentas, inclusive a figura humana, são importantes para assegurar que, de fato, um sistema não seja violado por um criminoso cibernético. Beleza? Então, voltando aqui ao nosso slide, a gente percebe que tanto a parte física, como a parte do software, como também as próprias redes que estão relacionadas a essa discussão, e inclusive a figura humana, precisam ser considerados, né? E precisam também aqui se submeterem às normas de segurança. Beleza? E aqui nós temos também outros conceitos que são extremamente importantes. Nós temos o conceito de vulnerabilidade, que é aquela margem que a gente acaba abrindo para que um ataque venha acontecer, né? Então você deixou de tomar uma das precauções no que diz respeito à segurança, e diante disso surgiu aquilo que a gente acaba chamando de vulnerabilidade, tá certo? E aqui eu preciso chamar a tua atenção para que você, no momento em que for responder a sua prova de concurso público, você preste atenção, porque a banca ela gosta muito de trocar o conceito de vulnerabilidade e colocar justamente a ameaça. Veja, uma coisa é eu dizer que algo está vulnerável e outra totalmente diferente é eu dizer que eu estou diante de uma ameaça. Veja, quando eu falo em vulnerabilidade, eu vou usar a palavra aqui, fragilidade ou frágil, para dizer que eu estou em um momento ali, né, principalmente num ambiente computacional, diante de uma facilidade, em que a pessoa que é um criminoso, né, a pessoa que quer violar um determinado sistema, vai se aproveitar dessa fragilidade para tentar causar algum dano ou roubar alguma informação, beleza? Quando a gente fala, por exemplo, na figura da ameaça, a gente está falando justamente no ataque propriamente dito, né? No ataque realmente ali em prática. Por exemplo, a gente pode dizer que é uma fragilidade, você está lá com o teu firewall ou parede de fogo desativado ou desconfigurado. Isso não é uma ameaça, isso é uma fragilidade. Mas, veja que diferente é desse conceito aqui quando eu digo que tenho um malware ou um malware aí dentro desse sistema informativo, né? Veja que nessa figura aqui nós temos uma ameaça, né? Nós temos realmente um elemento que acaba causando dano de fé e fato, e não apenas uma brecha, como é o caso do firewall totalmente desconfigurado, tá certo? Então você precisa ter essa sensibilidade e entender
que vulnerabilidade é diferente de ameaça. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso slide para continuarmos a nossa discussão. Então nós já explicamos isso e temos também aqui uma coisa muito interessante para tratarmos, que é a figura aqui do hacker e do cracker. Inclusive eu coloquei aqui algumas imagens, né, que fazem menção a um grupo cibernético, a um grupo aí de pessoas que se auto-intitulam hackers, mas que acabam agindo na maioria das vezes como crackers. Professor, me explica melhor isso. Vamos lá, volta aqui para mim e vamos lá para o nosso quadro. Veja só, quando eu falo na figura do hacker, quando você vê essa palavra hacker, você já associa ela à ideia de alguém que vai invadir um sistema, alguém que acaba desenvolvendo soluções tecnológicas para ocasionar, para possibilitar invasões. Só que no universo da tecnologia, no universo da segurança da informação, o termo hacker ele está mais associado aí a uma pessoa que tem um autoconhecimento em tecnologia e que usa esse autoconhecimento em tecnologia dele para o bem. Pessoal, se eu colocou nerd, é para que você memorize, tá? Para que fique mais fácil aqui. Você pensa um nerd, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa altamente capaz, que tem alto poder aí no que diz respeito à intelectualidade aplicada ao mundo da tecnologia, uma pessoa que é muito, mas muito inteligente, que programa muito, que desenvolve sistemas aí tecnológicos. Por exemplo, a pessoa que criou a própria web, ela pode ser considerada um hacker, não é verdade? Pode sim, porque ela não é uma pessoa altamente inteligente que usa o seu poder, o seu alto nível de conhecimento para fazer o bem. Então ela é um hacker. Já nesse contexto a gente tem a figura aqui do cracker. O cracker também vai ser uma pessoa com um alto nível de inteligência, de conhecimento na área tecnológica, só que ela vai usar esse seu conhecimento, essa sua perícia em tecnologia para a prática maligna nesse universo. Então nós poderíamos dizer que é um nerd do mal, que pratica o mal. E veja que algo interessante, que quando a gente fala de mal, a gente encontra essa palavra aqui, ó. Malware, né? Então é um software do mal, para que você entenda que o malware, por exemplo, é uma das artimanhas, é uma das ações, é um dos projetos que um cracker pode acabar desenvolvendo, tá? Para realmente causar dano a um determinado sistema. Então veja só a diferença entre um hacker e um cracker. Só que você deve ter muito cuidado, porque dependendo da banca e do contexto da prova, ele pode simplesmente dizer lá que é um hacker mal intencionado. Vai estar errado nesse contexto? Não, não vai estar errado. Você vai ter que realmente analisar todo o contexto da questão, mas se por acaso ele estiver descrevendo lá o conceito de alguém que tem um alto nível de conhecimento em tecnologia e que usa esse alto conhecimento que ele tem para fazer o mal e associar a hacker única e exclusivamente, você vai dizer que está correto, não é isso? De forma alguma, vai estar incorreto. Porque veja, nessa questão contextual que eu estou te explicando, o hacker ele foi descrito como um cracker. Nesse contexto não, mas se em um contexto, por exemplo, eu disser que uma pessoa que tem um autoconhecimento, como um hacker, por exemplo, utiliza esse conhecimento que ele tem para a prática do mal, a questão está correta, né? Quando está se referindo ao cracker. Beleza? Então, voltando aqui ao nosso slide, para darmos continuidade. Então, nós temos aqui esse grupo muito famoso que eu acabei falando, que a gente poderia denominá-los aqui de crackers, né? Uma vez que eles acabam aí utilizando o ativismo hacker para expor algumas pessoas, né? Se fala dessa forma, ativismo hacker, porque eles se autodenominam aí como sendo hackers, né? Que é o grupo Anonymous, né? Quem nunca ouviu falar disso no universo da tecnologia. Então vamos lá, dando continuidade aqui ainda à nossa discussão. Então vejam só, nós temos aqui uma casa, né, que está
justamente representando de forma analógica a figura de um computador, né, de um sistema em que você exerce seu trabalho, em que você faz as suas atividades. Tá vendo? Temos uma casa aqui, essa cercazinha na frente, tudo bem bacana, tudo bem bonitinho. Mas imagina comigo, se você de repente, como sendo a figura humana responsável pela segurança da sua casa, tendo uma casa bem estruturada, com várias câmeras de monitoramento, com alarme, com aquelas rondas que passam nas ruas, né? Pessoas aí de segurança privada que acabam também dando uma olhada ali na sua casa. Você tem vários cachorros, né, na sua casa, cachorros aí bem valentes, rottweilers, pitbulls, enfim, para exercer o papel de segurança da sua casa. Mas de repente, simples e unicamente, você deixa o portão lá elétrico, que também é uma medida de segurança, por fechar mais rápido, né, por ter esse poder de acesso maior, né, de controle de acesso. Mas você deixa esse portão aberto, sai de casa e teus cachorros vão embora. Enfim, a casa fica totalmente o quê? Fragilizada, fica vulnerável. Então te pergunto, o que é que adianta você ter os maiores e melhores equipamentos que garantem a segurança se você, enquanto ser humano, não fizer a sua parte? Por isso que eu digo para vocês que a figura humana ela deve ser sim considerada muito importante no que diz respeito aos princípios da segurança da informação. Tá bem? Então, se uma questão da banca CESP e SEBRASP vier dizendo que o elemento humano não é relevante para a segurança da informação, você vai dizer que essa questão ela está incoerente, tá? Está errada. Beleza? Então, voltando aqui ao nosso slide. Vamos lá. Ó. Nós temos aqui a casa, né? A figura humana ela é muito importante para a permanência dessa segurança aqui nesse lar. E aqui nós adentramos justamente na discussão dos princípios básicos da segurança da informação, tá? Que inclusive nós temos, né, um bizu ou uma dica. Olha só aqui, dica, né? Temos um Nzinho aqui para representar justamente o não repúdio. Então, deixe-me te explicar melhor essa história aqui. Nós iremos explicar o conceito básico de cada um desses elementos, beleza? Então, ó, nós temos aqui a expressão dica, tá? Dica. Dicam, né? Você lembra aí de um remédio e acaba decorando justamente esse bizu, beleza? Nós temos aí basicamente quatro princípios que a banca CESP-SEBRASP ela também vai utilizar em algumas questões, apenas 3. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Veja, nós temos o princípio aqui, tá? Disponibilidade. Que vem a ser o princípio da disponibilidade. É o princípio que diz que determinada informação ou dado precisa estar disponível para as pessoas autorizadas, tá? Para as pessoas que precisam realmente ter acesso a essa informação. Então esse princípio diz que as informações elas precisam estar disponíveis, que os dados precisam estar disponíveis pelo tempo que for necessário, tá? Para que as pessoas que são justamente os destinatários dessa informação aqui ou solicitantes dela realmente tenham acesso, tá certo? Então, além desse princípio da disponibilidade da informação ou do dado, nós temos também aqui o princípio da integridade. O princípio da integridade, pessoal, ele vai se relacionar justamente à ideia da não alteração dos dados, tá? O que significa dizer que uma informação que foi enviada do ponto A, ela vai chegar até o ponto B sem nenhuma alteração nesse trânsito aqui, tá certo? Nesse percurso. Se não aconteceu nenhuma alteração, nós precisamos destacar que aconteceu, que se efetivou justamente o princípio da integridade, porque os dados partiu do ponto A até o ponto B íntegros, sem nenhuma interferência de
terceiros, sem nenhuma alteração partindo aqui de terceiros não autorizados. Beleza? Então, quando a gente fala do princípio da integridade, nós precisamos lembrar disso. Belezinha? Além do princípio aqui da integridade, nós precisamos lembrar do princípio da confidencialidade. Confidencialidade ou sigilosidade. Veja só que uma expressão, assim como a outra, está intimamente relacionada à ideia de ser secreto, tá bom? Então, quando eu falo que um dos princípios da segurança da informação é a confidencialidade, é o mesmo que dizer que somente o ponto A e o ponto B relacionados aqui nessa conexão são as pessoas que terão acesso a essa informação. Então, será uma comunicação feita aqui em segredo, de modo que terceiros mal intencionados que queiram interceptar aqui essa conexão não consigam entender o que realmente está sendo transmitido, o que está sendo dito, o que está sendo comunicado entre essas partes que são autorizadas para terem acesso a essa informação. Beleza? Então, quando a gente fala de confidencialidade, nós falamos de segredo, de sigilo, em que apenas A e B, relacionados diretamente por essa ideia de conexão, de compartilhamento, apenas eles terão acesso a uma determinada informação ou dado. É como se fosse um segredo entre duas pessoas amigas. Você lembra dessa forma, fica muito fácil de memorizar, tá certo? Então, o princípio da confidencialidade, está associado justamente a essa ideia. Além do princípio da confidencialidade, nós temos aqui o princípio da autenticidade. Esse princípio, ele visa garantir justamente a autoria dessas informações, tá? Ele visa garantir que realmente a pessoa que diz ser A, ela de fato é A, e a pessoa que diz ser B, realmente é B, tá? Assegura a identidade dessas pessoas relacionadas, a identidade dessas pessoas dentro dessa comunicação, beleza? Então, quando a gente fala de autenticidade, você vai lembrar de identidade. É o princípio que acaba garantindo também aqui esse outro princípio, o não repúdio. E também é chamado aí de princípio da irretratabilidade, né? Ou irretratabilidade, que diz justamente que a pessoa que fez determinada ação dentro desse ambiente computacional, né, desse meio eletrônico, não poderá negar a sua identidade. Ela não vai poder dizer que não foi ela que fez determinada ação. Por isso, que em algumas situações, o princípio do não repúdio vai ser apresentado justamente como uma propriedade da autenticidade. Só que para a prova, você vai precisar ter essa sensibilidade. Se a prova disser que os princípios da segurança da informação incluem disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio, a questão ela está correta. Mas, se a questão simplesmente disser que a segurança da informação inclui disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade apenas, também estará correto. Ainda falando a respeito da banca CESP-Sebrasp, é importante que você saiba que em algumas circunstâncias eles também vão cobrar aí o CID, né? Dizer que o CID, na realidade, apresenta os princípios que não podem faltar de nenhuma forma dentro de uma comunicação entre um ponto e outro ponto. O que vem a ser o CID nada mais é do que a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. E a questão estará o quê? Correta, beleza? Professor, mas não está incompleto? Veja só, esses aqui são os princípios que mais são cobrados em prova, principalmente dentro das provas de concurso público no que diz respeito às carreiras policiais. Então pode confiar. Se a banca cobrar dizendo lá que apenas são esses 3 princípios que a gente acaba apresentando como sendo CID, você vai dizer que está correto. Se pedir lá a ideia de dica ou de CIDA, assim como você queira organizar aí para memorizar melhor,
você também vai dizer que está correto. Se disser que o não repúdio ele é uma propriedade da autenticidade, você também vai dizer que a questão está correta. Beleza? Então vamos aqui ao nosso slide para darmos agora continuidade à nossa discussão e fazermos aí um certo aprofundamento no que diz respeito a esses princípios. Eles são muito importantes, a gente apresentou aqui de forma pontual a característica, o conceito, e agora vamos apresentar algumas particularidades. Beleza? Então vamos lá, ó. Temos aqui justamente esse bizuzinho aqui bem colorido, já para facilitar realmente a tua memorização, mas não se limita justamente apenas a essa apresentação de imagens, né? A gente precisa aqui fazer um certo aprofundamento. E seguindo a ordem, nós iniciaremos aqui, ó, falando a respeito da disponibilidade, sempre lembrando da figura dos usuários autorizados. Então vejam só, quando a gente fala de disponibilidade, eu disse para vocês que era justamente o ato das informações estarem disponíveis ao usuário no momento da necessidade, né? No momento em que ele realmente solicitar uma determinada informação. Nós colocamos aqui essa figura para que você tenha uma noção do que vem a ser essa disponibilidade, ou associe aí ao teu contexto, tá certo? Então vejam só, nós temos aqui as informações, imagina aqui 2 bancos de dados, e está aqui justamente a pessoa interessada e autorizada, e ela vai solicitar uma determinada informação. Só que um dos serviços que ela solicitou a informação, por exemplo, não estavam lá realmente com as informações acessíveis. Uma coisa que acabou ferindo o princípio da disponibilidade, né? Uma vez que a pessoa queria acessar determinada informação e não conseguiu. Do outro lado aqui, nesse outro serviço, ela conseguiu acessar todos os dados e informações que ela tinha salvo aqui, tá certo? Por isso que a gente fala aqui, ó, um alto poder de disponibilidade, que é justamente um dos pontos que principalmente as instituições financeiras hoje em dia acabam apontando como uma qualidade, né? O alto nível de disponibilidade, disponível lá 24 horas, né? Durante 7 dias, ou seja, está sempre disponível. Uma coisa um pouco delicada, né? Que a gente acaba duvidando um pouco, mas realmente é assim que se apresenta no nosso cotidiano, tá certo? Então o poder, ou melhor dizendo, a propriedade relacionada à disponibilidade está associada justamente a essa relação de necessidade da pessoa que vai solicitar uma determinada informação e a disponibilidade por aquele que precisa realmente deixar as informações acessíveis, tá certo? Então é basicamente isso. Então, dando uma continuidade aqui no nosso slide, é importante que você lembre sempre que essa informação que a gente acaba descrevendo aqui realmente é de forma genérica, tá? Pode ser sistemas, tá? Sistemas remotos, sistemas operacionais remotos, sistemas financeiros, enfim, pode ser a ideia de texto, de arquivo, até mesmo de mensagens, tá bom? Só que nesse aprofundamento aqui é importante que a gente acabe destacando aquilo que esse princípio não garante, tá? O que é que esse princípio não garante? Veja, por mais que ele exija que sejam usuários autorizados dentro dessa comunicação, ele não tem nenhum dispositivo que assegure a autenticação. Ele não assegura, por exemplo, a confidencialidade. Esse princípio da disponibilidade não se preocupa em momento nenhum com a confidencialidade dessas informações, porque a única e exclusiva função dele é deixar as informações disponíveis. Outra coisa que acaba se apresentando como uma consequência da não garantia da autenticação é justamente a ideia da limitação do acesso. Veja só, assim como ele não consegue autenticar, esse princípio ele não está preocupado em autenticar, ele também, obviamente, não consegue limitar o acesso desses usuários. E vocês lembram que no início aqui da nossa conversa eu disse que dentro dos princípios da segurança da informação, ou até mesmo da segurança da informação como um todo, a gente não pode considerar única e exclusivamente um procedimento ou uma ferramenta como sendo a responsável pela segurança, mas sim todo um conjunto. Então, esse princípio aqui, o princípio da disponibilidade, ele está preocupado única e exclusivamente com a disponibilidade das informações ou dos dados.
e não com limite de acesso ou autenticação, no caso, a conferência da identidade das pessoas envolvidas nesse processo. Beleza? Então, voltando ao nosso slide, é interessante que a gente conheça alguns exemplos aqui da nossa realidade. Nós temos o backup, que é uma cópia de segurança, temos o no-break e também o gerador, né, que são justamente elementos que asseguram que sempre haverá a disponibilidade dos dados. Professor, exemplifica. Vamos dizer que você está entrando lá em um site, entrou lá em um site e foi acessar lá realmente o que você queria, beleza? Beleza. Entrando lá no site para solicitar um determinado serviço, até mesmo fazer o login em um site, né? Fazer login em um site. Você entrando lá, solicitou para entrar, mas você teve uma mensagem dizendo que aquele serviço ele não estava disponível. Por quê? Porque de repente lá no servidor em que você iria realmente acessar por meio desse endereço, o servidor responsável por disponibilizar esses recursos simplesmente estava sem energia e você não conseguiu acessar o site. Então qual foi o princípio violado aqui? Justamente o princípio da disponibilidade. Tá certo? Então você precisa tomar esse cuidado e entender que, por exemplo, a falta de energia, a falta de uma cópia de segurança, vamos dizer que um HD físico que acabava guardando todos os dados desse servidor, acabou falhando. Mas essas informações, elas não podem parar de estar disponíveis, né? Então essa cópia de segurança ela entra em cena para suprir a necessidade desse equipamento que quebrou, né? Esse dispositivo de armazenamento em massa, que é o HD. Veja, então o backup como cópia de segurança veio suprir essa necessidade, já cobriu essa falha do sistema, tá certo? Nós também citamos aqui a ideia do gerador, né, que também está associado à falta, o problema com a disponibilidade de energia. Beleza? Então, dando continuidade também aqui, nós temos o princípio da integridade. Veja, significa dizer que uma informação ela vai ser enviada aqui do ponto A até o ponto B e que durante esse trajeto ela não foi aqui interceptada, ela não foi alterada. Então ela se encaixa perfeitamente nessa conexão, né? É o princípio que garante que não aconteceu a alteração. É o princípio que garante que o texto realmente é original, ele funciona como um carimbo. Veja, eu recebi a informação e o que é que esse princípio ele vai fazer? Ele vai comparar o que foi enviado lá do ponto A e o que chegou de fato no ponto B. Esse princípio ele vai analisar se essa informação ela não foi mudada aqui, nesse trajeto, como a gente já havia explicado, tá certo? Então, é interessante que você perceba que ele está preocupado em descobrir se o mesmo arquivo recebido realmente foi de igual modo aí enviado, tá certo? Sem modificações, claro. Mas é importante que você perceba que você tem essa sensibilidade de que o princípio da integridade, ainda que ele se preocupe em apresentar a informação dizendo se foi alterado, se não foi alterado, se realmente é original o determinado dado ou informação, ele não impede a alteração da informação, tá? Como assim? Veja, por mais que ele esteja dentro desse universo da segurança da informação, preocupado com a não alteração, ainda que ele esteja preocupado em saber se a alteração foi feita ou não, ainda que tenha essa relação, ainda que ele tenha essa função ela vai funcionar como um carimbo. Só vai ser um meio, uma forma de assegurar se realmente a informação ela foi enviada de determinada forma e chegou lá.
ele não impede, por exemplo, que uma pessoa ou um terceiro venha aqui, faça a interceptação e altere esse conteúdo. O princípio da integridade, ele não consegue assegurar que essa informação ela não será alterada. Ele é único e exclusivamente preocupado com o fato de dizer se aconteceu ou não a alteração. Beleza? Então, ó, voltando aqui ao nosso slide, é importante que você também saiba que esse princípio ele tem subprincípios, que são bem intuitivos. Vejam, o princípio da confidencialidade e o princípio também aqui da conformidade, ou subprincípio, em que o subprincípio da confidencialidade, ele garante que a informação realmente ela veio de uma fonte confiável. E o princípio da conformidade garante justamente que a informação está conforme à original, tá? São subprincípios que fazem parte aqui da integridade. Você tem que tomar cuidado, muito cuidado com o princípio aqui da conformidade, porque a banca de concurso público, ela gosta muito de querer confundir você e vai trocar, por exemplo, o princípio de confidencialidade por conformidade. Aqui é conformidade, tá? Não é confidencialidade. Como eu falei, o princípio da integridade, ele não garante a confidencialidade. Ele não garante também que a alteração não vai acontecer. Ele se preocupa apenas em dizer se foi alterado ou não. Beleza? Então, ó, voltando aqui ao nosso slide, a gente tem como exemplo, por exemplo, o uso de codificação, que a gente acaba chamando de função hash. Né? Essa função hash ela entrega, na verdade, um resumo da informação original, que geralmente tem um tamanho de 512 bits. Né? Esse tamanho ele é fixo, independentemente do tamanho do documento enviado. Tá certo? E nós temos também aqui a figura da assinatura digital, que se aplica justamente ao princípio, por exemplo, da confidencialidade, em que a gente vai dizer que a fonte é confiável. Tá bom? Então, pessoal, falando a respeito desses princípios, né, principalmente o princípio da disponibilidade, da integridade, o que pode ser cobrado dentro do universo de prova a respeito desses dois princípios de forma específica, são justamente esses detalhes, tá certo? A banca também pode tentar e te enganar a respeito do tamanho do resumo, que a gente acaba chamando de hash. Tome muito cuidado. Tá? Sempre vai ser 512 bits, independentemente do tamanho do arquivo enviado. Tá certo? Então, nós ficamos por aqui nesse bloco. Não saia daí. Toma um cafezinho, toma uma água e daqui a pouquinho a gente está de volta. Beleza?